Existia uma cidade pequena e esquecida, onde o tempo parecia ter parado nos anos 1980. O cinema local, abandonado e em ruínas, era o último resquício de uma época em que as crianças corriam ansiosas para ver as animações da manhã de sábado. Contudo, havia algo sinistro por trás dessas memórias nostálgicas. Uma história proibida circulava entre os mais velhos. A lenda do Cartoon Cat, uma criatura que supostamente emergiu de uma animação nunca finalizada, destinada a ser esquecida, mas que encontrou uma forma terrível de existir no mundo real. A lenda dizia que na década de 1930, um animador obcecado trabalhou em um projeto macabro, um curta-metragem chamado O Gato Feliz. Esse curta nunca foi exibido ao público porque, durante sua produção, o animador ficou cada vez mais perturbado. Ele passou dias trancado em seu estúdio, sem dormir, rabiscando cenas cada vez mais grotescas e distorcidas. Quando finalmente foi encontrado, o homem estava morto e o curta incompleto foi lacrado em um cofre. Diziam que o próprio desenho havia ganhado vida e escapado da película, alimentando-se da escuridão e dos medos das pessoas. Décadas depois, alguns adolescentes curiosos descobriram essa história e decidiram investigar. Eles eram fascinados por teorias da conspiração e queriam descobrir se o tal filme realmente existia. No entanto, o que eles encontraram foi muito mais aterrorizante do que qualquer boato. Os jovens, Júlio, Mariana e Pedro, descobriram que o rolo do filme estava guardado no antigo cinema da cidade, que há anos havia sido trancado e esquecido. Decidiram entrar lá à noite para tentar assistir ao curta e, com sorte, gravar o conteúdo e postar nas redes sociais. Eles não faziam ideia do horror que os esperava. Quando chegaram ao cinema, o ambiente já parecia vivo, com um mal-estar palpável. O ar estava pesado e as sombras dançavam nas paredes como se tivessem vida própria. Mas a curiosidade venceu o medo e eles seguiram em frente. No fundo da sala de projeção, encontraram o rolo de filme coberto de poeira e teias de aranha. Ignorando o frio na espinha, Júlio colocou o filme no projetor e a tela, depois de décadas, ganhou vida. A animação começou de forma comum, com um gato antropomórfico sorridente, desenhado no estilo das antigas animações dos anos 1930, caminhando alegremente por uma rua deserta. Mas, conforme o filme avançava, o comportamento do gato começava a mudar. Seu sorriso se alargava de forma exagerada, seus olhos ficavam distorcidos e cheios de ódio. A música de fundo, que antes era alegre e despreocupada, começou a se tornar caótica e dissonante, com sons de risadas distorcidas e sussurros incoerentes. De repente, a imagem travou, mostrando o gato parado no meio da tela, encarando os espectadores. A essa altura, o rosto do gato estava completamente distorcido. Dentes afiados e desproporcionais, olhos negros e vazios, e um corpo que se esticava e contorcia de forma bizarra. A imagem, então, começou a se mover de uma maneira impossível, como se o Cartoon Cat estivesse saindo do filme. As luzes piscavam, e a figura parecia se aproximar cada vez mais da tela. Pedro, o mais corajoso do grupo, tentou desligar o projetor, mas o botão não respondia. Nesse momento, o gato na tela se moveu para fora da moldura da animação, como se tivesse rasgado o próprio espaço da película. Ele surgiu tridimensional e grotesco, no meio da sala. O Cartoon Cat era agora uma criatura real, com seu corpo esticado de forma impossível e uma expressão que alternava entre o cômico e o demoníaco. Os gritos ecoaram pelo cinema quando a criatura se aproximou de Mariana. Ela mal teve tempo de reagir antes de ser puxada para a escuridão. Sua risada estridente, uma mistura de gargalhadas animadas e gritos de dor, encheu o ambiente enquanto as luzes piscavam violentamente. Júlio e Pedro tentaram fugir, mas a porta do cinema estava trancada, como se algo quisesse manter todos presos lá dentro.
A lenda do Cartoon Cat foi esquecida por muitos, mas aqueles que ousam pesquisar mais profundamente descobrem que ele ainda está por aí, espreitando nas sombras, pronto para se alimentar do medo de quem ousa desenterrar sua história. A criatura, nascida de uma mente perturbada e da escuridão do esquecimento, continua a vagar entre o mundo dos desenhos e o mundo real, trazendo terror a quem cruzar seu caminho. Afinal, em algum lugar perdido no tempo e no espaço, o Cartoon Cat está sempre esperando sua próxima vítima, com um sorriso macabro e olhos que enxergam além das sombras, direto para a alma de quem o encontra. Ah!